Olá, pessoal. Eu sei que vocês estão espantados de me ver, né. Eu pensei várias vezes em não, hã, mostrar o meu rosto, não fazer esse vídeo. Pensei uma, pensei 2, mas, eh, resolvi fazer, porque depois que eu publiquei meu livro, muitas pessoas se interessaram em saber como foi para mim, passar por essa experiência e, perguntaram que eu preciso que era preciso para se escrever um livro, né. Então, eu vou fazer um vídeo bem rápido, tá, com essas dicas, incluindo como foi o processo para mim de escrita desse livro, tá. A primeira dica é escrever, né. Quando você quer escrever um livro, o que você tem que fazer é começar a escrevê-lo, certo. Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu, fiz no começo para escrever esse livro, né. E o começo sempre é o esboço desse livro, tá, que, tá nessa parte. Então, aqui vocês veem que eu tenho toda uma pasta no meu computador sobre o meu livro, certo. E aqui tá a obra original, tá. Então a obra original é aquilo que você vai escrever, no seu livro. Primeiro você começa com o título do seu livro e o nome que você quer que apareça, certo? No seu livro. Então eu estou usando aqui, dá para vocês verem, Word. Então eu digitei o Word, escolhi uma letra. Normalmente eu trabalho com a letra New Times Roman, porque é o que é a letra mais usada na maior parte de escrita, né? Seja para artigo, monografias, etc. Eu usei New Times Roman porque eu achei que seria o melhor, a letra que eu poderia estar usando para o meu livro sendo escrito pelo Word, né. Então, eu tenho uma dedicatória, lógico que aqui onde está autor, né, são onde eu coloquei já algumas mudanças do primeiro esboço que eu mandei para a editora, antes de ser aprovado. Então, aqui está o livro escrito, tá. Eh Como eu enviei pela primeira vez, certo? Bom, hã, então eu mostrei para vocês que para escrever você só precisa do Word, né. Escolha uma letra que seja boa para estar escrevendo esse livro. Eu escolhi New Times Roman, né, o a numeração da letra que eu escolhi foi 14, né, para títulos, ou seja, o título do meu livro eu escrevi em número 14. E a cada capítulo também, o nome do capítulo em número 14 de letra, em negrito. O corpo do texto, né, do livro, eu escolhi tamanho 12, né. Não sei se era o ideal, porque quando você manda, esse livro em formato doc, que é ou docx, que é o Word, para uma editora, é lógico que o editor ou a pessoa responsável vai receber e ler, né, então eu não sei se é o ideal para mandar nesse tamanho de letra, porque alguém vai ler esse conteúdo seu e vai ser no computador que essa pessoa vai ler. Então, se eu fosse escrever novamente, talvez eu escolheria uma letra maior do que 12, né, talvez eu colocaria uma 14 ali, para facilitar a leitura em primeira mão do editor. Bom, então tá aí, não tem segredo. Se você tem um Word no seu computador, é assim que você vai começar a escrever o seu livro. Segunda coisa é saber em qual categoria o seu livro se encaixa. Se ele é um romance, se ele é um drama, se ele é religioso, se ele é didático, se ele é ficção, neoficção, drama. Então você tem que saber mais ou menos aonde o rumo da sua história vai, qual que é a categoria, às vezes ele se encaixa em mais de uma, às vezes ele é um romance, ele é um drama, ele é uma aventura, ele é uma ficção, né.
às vezes, como o meu livro ele é um romance, ele é uma aventura, né, e ele também tem algumas questões mais densas que eu trato na história do livro. E, é importante, por exemplo, se você tem um livro que é baseado em fatos, é legal que você ponha, né, porque meu livro é um livro baseado em fatos, ele tem um pouco de fantasia também. E, lembre-se que quando você for escrever um livro baseado em fatos, entender se, eh, esse livro você pode estar colocando o nome das pessoas envolvidas, né. No meu caso ficou fácil, porque se tratavam de nicknames, apelidos, então não feria ninguém e não é um livro que estava expondo as pessoas que estão nesse livro, né. Enfim, hã, a terceira coisa que você tem que fazer, depois que você escreve, você sabe a categoria que ele está se encaixando, é saber quem é que vai se interessar pelo seu livro, pela história que você está contando. Ela tem alguma coisa para oferecer? Eu estou oferecendo algo além de uma história apenas? Ela tem algum ensinamento? Ela tem alguma coisa que você pode tentar, alguma mensagem que você pode tentar passar para quem está lendo esse livro? Porque hoje em dia ninguém vai se interessar por você, ninguém está ligando para você, ninguém quer saber quem você é, ninguém está sabendo, porque todo mundo tem a sua vida, todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem os seus próprios sonhos, mas que você tem para falar? Por que que alguém queria ou gostaria de comprar o seu livro, né? Para que ele vai comprar o seu livro? Enfim, você tem que escrever algo que ensine alguma coisa ou que pelo menos traga alguma coisa para quem está lendo a sua história, né? No meu caso, o meu livro ele tem uma categoria voltada para uma comunidade em específico. E a idade que atinjam a leitura do meu livro, né, vai de adolescentes a adultos, né, porque é uma história que tem muito para contar para essas pessoas que principalmente, eh, não estão envolvidas com isso e não sabem, de fato, eh, o que eh eh, o que pode influenciar na vida, das pessoas que estão envolvidas, por exemplo, o que a gente chama de esportes, que seriam, esportes hoje é uma forma de você ser um profissional na área de jogos. Então, hoje existem profissionais que ganham muito dinheiro no esportes, que é considerado um esporte eletrônico, ou seja, jogos em que profissionais se especializam em ser jogadores, representam empresas grandes e ganham muito dinheiro com isso, principalmente em campeonatos e, principalmente campeonatos mundiais. E é lógico que as pessoas começam por algum lugar. Não só, falando sobre a comunidade de esportes, o meu livro ele é voltado para uma comunidade X, em questão, que é uma comunidade que cresce cada vez mais, que é a comunidade que joga MMORPG. Nos anos 80, para os pais que estão assistindo esse vídeo, ou para adultos que querem escrever, eu vou explicar um pouco do conteúdo do meu livro. Na nossa época, em 1980, a gente conhecia como RPGs, jogos de tabuleiro, né. Então, nascia ali o jogo de tabuleiro chamado Dungeons and Dragons, onde você escolhia ser um herói e havia um narrador nessa história, que era o mestre narrador. Então ele ia narrando o jogo e você usava dados para jogar o jogo e era uma história, né. Então, era um tipo de jogo que você construía uma história, e você vivia essa história como personagem. Desculpa a minha garganta. Então foi o RPG quando ele surgiu na década de 80, ele fez muito sucesso, porque não era um jogo que não te trazia nada, além de competir,
Era um jogo onde você vivenciava uma história e você, fazia parte dessa história como um personagem. Então, além de Dungeons and Dragons, na época, quando foi lançado os jogos de RPGs, foram lançados outros, como Dragon Quest, e aí vai. Então, esses jogos foram conhecidos por lançarem os primeiros dados de mais de 6 faces, ou seja, dados que vão até 20, 30, 40 números, com muitas faces, dados que chegam a ser redondos. E, na década de 80 até os tempos de hoje, esses jogos de RPGs que a gente chama, que onde tem um narrador que conta uma história e você como herói, você faz parte dessa história, ele ainda existe. Só que as empresas de jogos começaram a perceber que ali tinha um mercado que poderia ser explorado no computador, no videogame, etc. Foi aí que surgiu os MMORPGs, que hoje nós temos empresas grandes como a Blizzard, a Um Game um dia foi, e hoje brasileiros nós temos poucos jogos que investem, mas são mais jogos americanos, coreanos, chineses e aí vai. E a comunidade de MMORPG se tornou uma comunidade grande de jogadores, inclusive da minha idade, que foi quando os RPGs surgiram na década de 80. Então hoje você tem jogadores entre 10 anos, por incrível que pareça, até 40, 50. Gente idosa que eu conheci, inclusive americanos, a Judy, que eu quero mandar um beijo para ela, Judy Ray. Conheci ela, é uma senhora de 60 anos, aposentada, ex-enfermeira. E o meu amigo também, David, que é um ex-militar, né, aposentado. E hoje ele tem 70 anos, ele também joga esse tipo de estilo de jogo, porque ele faz bem para a memória, é um jogo onde você explora a história, né. Então, é para quem gosta de ler, porque muito desses jogos tem leitura demais. Então, o que, resumindo, o meu livro encaixa na categoria dessas pessoas. Então eu tenho uma comunidade que vai se interessar pelo meu livro, né. Quando eu digo meu livro não é a respeito porque na verdade ninguém está interessado em você, essa é a verdade. Ninguém está interessado em você, ninguém quer saber da sua vida não, ninguém quer saber infelizmente as coisas são assim, porque todo mundo tem sua própria vida, todo mundo tem a sua correria, todo mundo tem os seus sonhos. Então, é uma hora que você tem que pensar em por que que essa pessoa vai querer ler o meu livro, né. O que que o meu livro tem que vai ser interessante para ela. Então, na hora de você escrever um livro, você tem que ter muito cuidado, porque às vezes você pensa: "Ah, eu vou escrever uma história a história da minha vida". Certo, ótimo, para você é importante a sua vida, mas e para quem vai comprar? Será que essa pessoa vai querer ver isso? Ela vai querer saber isso? O que que é que tem aí na sua vida que é diferente da dela, né? Então, assim, a quarta coisa é eu escrevi, eu vou mandar para uma editora. Existem editoras que podem publicar o seu livro gratuitamente, além de ajudar você, a divulgar e colocar em alguns lugares. Só que para você conseguir uma editora de graça, ela tem que se interessar mesmo pela sua obra e ela tem que achar que sua obra tem um potencial, por exemplo, para a literatura brasileira. Será que o que você escreveu interessa para a literatura brasileira? Porque até então poucos autores conseguiram escrever livros que seriam interessantes para a literatura do nosso país. A último livro que eu fiquei sabendo de um escritor que conseguiu publicar como literatura brasileira foi, o livro chamado Mãos de Cavalos, que inclusive saiu num dos vestibulares dos anos 2000. Eu não me lembro o nome do autor, mas era um autor desconhecido, foi a primeira obra que ele lançou, se não me engano, e uma editora leu e falou: "Poxa, isso aqui é literatura brasileira, vamos publicar?". E para ele deu super certo. Mas para você chegar a essa categoria de escrever um livro de literatura brasileira, é é complicado, né. Eu não tentei, levar o meu livro a uma editora nesse porte, porque eu não sei se seria um livro que poderia ser considerado literatura brasileira.
Então eu decidi caminhar com as minhas próprias pernas, que eu acho que é o que a maioria dos escritores que escrevem pela primeira vez faz, né, para ter a experiência disso aqui, que está na minha mão. Então, eu estou segurando o meu livro nas minhas mãos. Então isso aqui para mim é uma experiência. Então eu fiz o seguinte, peguei minha obra, você escreveu o seu livro, certo? No Word. E comecei a filtrar, comecei a filtrar editoras que abrem portas para escritores que nunca escreveram livro, estão abrindo portas para escritores. E passei um pente fino. Então, tá, essa aqui não, essa aqui não. Opa, essa aqui tá abrindo portas para escritores novos. Coloquei o nome lá. E assim, fui pegando os e-mails dessas editoras e enviando a minha obra. Então, o que que é importante? Quando você enviar o seu livro para uma editora, essa editora vai falar que quer ou não quer publicar o seu livro, que tem interesse ou não. Porque veja bem, você tem, como eu falei, você tem que saber qual categoria seu livro se encaixa. Se é religioso, procure editoras que publiquem conteúdo religioso. Se é didático, procure editoras que publicam conteúdo didático. Se é drama, romance, etc., vai atrás dessas editoras que vão publicar o seu livro. Se é fantasia, tá? Então, assim, eh, eu preciso ter alguma formação para eu escrever um livro? Apenas se for didático. Por exemplo, você quer escrever um livro de matemática, então é legal que você tenha uma formação em matemática. Ah, se não for um livro didático, for um livro de fantasia, um livro, de ficção, né, ficção, dramas, romance, você não precisa ter formação de nada para escrever isso. Não existe faculdade de ser escritor, mas existe uma faculdade sim que você possa fazer, que melhore sua habilidade de escrita, que é letras, que no caso eu sou formada em letras, mas eu não formei em letras para escrever, por incrível que pareça. Foi uma coisa que surgiu, um desejo que apareceu, porque depois que você faz uma faculdade, assim, você lê muito, então você acaba vendo o quanto um livro é importante. Às vezes você está passando por um momento difícil na sua vida, e você lê um livro, e esse livro acaba te tirando um pouco da dor da realidade, né. E é uma fuga, uma válvula que não somente vai te fazer sobreviver a um momento difícil, mas vai te trazer, conhecimento, né, amadurecimento. Então, sim, existe uma faculdade que você pode fazer para escrever melhor, tá. Mas você não precisa. Para ser escritor, você não precisa. O que que você precisa para ser escritor? Escrever e publicar um livro. Então, a partir do momento que você escreve e publica um livro, você se transforma em um escritor, né, então, é isso. A editora aprovou. E aí, Vivian, o que que eu vou fazer? Simples, leia o contrato. Então, antes do contrato, ele vai te propor fazendo uma proposta, leia a proposta da editora. A editora Viseu, me trouxe, tá, tá aqui, editora Viseu. Minha câmera é muito ruinzinha, mas tá aqui o símbolo da editora, deixa eu ver se eu pego o maior, porque o que é bom a gente divulga, tá. Então, a editora Viseu, tá bem, acho que aqui tem o símbolo melhor aqui. Essa editora, ela me deu uma proposta perfeita, coube certinho no que eu procurava. Por quê? Ela propunha não só me ajudar a publicar o livro físico, a construção de todo o livro foi a editora. Aqui a gente tem a capa, né, um guerreiro com escudo, o início do castelo e atrás a continuação da imagem com o castelo inteiro. Achei isso interessantíssimo. Eu escolhi um livro com aquela resina que deixa ele brilhando, né, eu gosto muito de livro assim. E a letra, tá, que seria o copytext, e as paginações eu escolhi amarela. Por quê? Porque é melhor para ler livros com página amarela, cansa menos. É uma folha boa, não é aquela folha amarela estilo jornal, é uma folha lisa, inclusive, que ela dura muito, esse tipo de folha. Então, eu pensei em um livro que durasse muito. Se a pessoa adquirisse, ela poderia guardar e ele ia ficar em bom estado por um bom tempo. É lógico que um livro de resina, assim, quando ele brilha muito, ele arranha com facilidade.
mas é um livro que ele vai, se você guardar um tempo, ele vai durar muito bem numa partilheira, guardado por anos, né. E ele tem orelhas, tá, é o que eu gostei para que a pessoa que compre possa marcar o livro onde parou de ler. Então ele tem orelhas das 2 partes, aqui também tem. Aqui era onde viria a minha foto, mas eu não quis colocar uma foto, porque não é sobre mim, não, isso aqui é para as pessoas. Esse livro eu escrevi para vocês, né, não é para mim. Então, não tive interesse de pôr uma foto minha ali, porque na verdade, eh, eu queria deixar algo para o mundo de importante. E quando eu fiquei doente de câncer, eu achei que eu ia morrer, por isso que eu tenho um cabelo curto, bem pouquinho, né, bem fininho. Então eu achei que eu ia morrer e eu pensei: "Poxa, eu só vim para esse mundo e não deixei nada para ninguém de importante, não fiz nada de importante para o mundo. Vou passar por aqui e ir embora sem ter feito nada de importante". Quando eu digo importante, não para mim, mas importante para o mundo. O que que eu vou deixar para o mundo? Que eu posso tentar deixar algo bom, né. Então esse livro que eu escrevi foi para tentar deixar algo bom, né, enquanto eu estou viva. E graças a Deus eu consegui vencer o câncer. Então, é um livro interessante, tem uma história muito legal, muito bem construída, baseado em fatos, mas também ele tem um pouco de fantasia e aventura, né. Então, para escrever um livro, é isso que você precisa se preocupar. Suponha que você não é de maior ainda, e você está escrevendo o livro e você queria publicar. O que eu faço? Então, gente, nesse caso, você vai precisar da ajuda dos seus pais, porque você não pode responder por você ainda. Mas suponha que você já tem um livro e você queira publicar. Então você vai precisar que os seus pais estejam envolvidos nesse procedimento todo que eu disse para você, né? Procurar essas editoras, entender que categoria é seu livro, enviar, né, a obra para essas editoras e esperar que eles respondam dizendo que quer publicar o seu livro com a proposta. O que que a editora propõe para você? A editora Viseu, no caso, deixa eu abrir aqui, eu gostaria muito de fazer uma propaganda para eles, porque eles me deram uma experiência excelente, tá. Então essa é o símbolo da editora Viseu. A editora Viseu é uma editora do sul do país, tá bem. No meu livro aqui fala muito bem, sobre a editora. Então a editora, Viseu é de Maringá, tá. E eles tratam tudo com você pelo e-mail. Primeiro eles fazem contato por e-mail e WhatsApp, você ganha o telefone da editora, para você ligar quando você tem uma dúvida que não é esclarecida via e-mail, e aí tudo é feito através do e-mail. Então, por exemplo, eu contratei também para ter a revisão ortográfica pela editora. Então a editora Viseu revisou a escrita do meu livro. Mesmo eu sendo uma pessoa formada em letras, às vezes você escreve as coisas correndo, ou você esquece ali alguma pontuação. Acontece, gente, porque você não quer perder o fio da meada, né. Então, eu preferi que passasse por uma revisão ortográfica. Então eu paguei também para a editora estar fazendo a revisão ortográfica para mim. Confiei neles, então a minha obra foi e voltou várias vezes para que eu olhasse, para que eu fizesse aquelas anotações como autor que você viu ali, que eu, por exemplo: "Ah, eu não achei que isso aqui ficou bom na correção ortográfica, tem como mudar para isso". Então, foram um ano mexendo com a edição desse livro, um ano, de trabalho extra que eu tive para que, ele chegasse pelo menos no que eu achasse que ficasse do jeito que ficasse legal, bom para as pessoas lerem, não fosse cansativo. A linguagem é uma linguagem bem simples, não tem nada demais, a não ser algumas coisas que, estão na língua inglesa, mas são pequenas palavras e também há uma explicação, dessas palavras. Então, porque, o que envolve, a trama do meu livro é uma trama que realmente envolve
algumas coisas com relação ao uso da língua inglesa nesse tipo de comunidade, que inclusive "nob" vem dessa expressão, meu querido nob. Você está perguntando, nob é uma pessoa? Aí que tá, só você lendo livros você vai saber se esse querido nob é uma pessoa ou é uma referência de algo a alguém ou a algo. Porque nob vem da palavra do inglês newbie, usada pelos brasileiros dessa maneira, com 2 os, nob, e é um termo que tem vários significados. Eu fiz isso de propósito porque quem conhece esse termo e bateu o nome nesse livro aqui, vai saber do que eu estou falando e vai saber que a história tem algo a ver com isso aí, né. Bom, gente, se vocês quiserem que eu faça uma leitura sobre o meu livro, pelo menos ler algumas partes, comentar com você como quem escreve, né, ou qual que é o véu do meu livro, porque meu livro tem um véu, que é o romance, mas por trás desse romance eu falo um pouco sobre moral, um pouco sobre ética, um pouco sobre corrupção, um pouco sobre o poder, como o poder, o que que o poder faz com uma pessoa e o que que a pessoa faz com esse poder. Então, é interessante, tá. E como uma pessoa que vive uma comunidade dessa, quais são as influências que tem na vida dela, que surtem na vida dela, ou como essas pessoas influenciam outras, né. Então, é um livro baseado em fatos, é um livro também fantasioso, é um livro também que tem um pouco sobre aventura, e também serve para adolescentes, adultos, principalmente pais que querem entender melhor o que que seu filho fica fazendo dentro de um joguinho. Será que ele só está jogando mesmo? Tem alguma coisa ali a mais? Eu preciso me preocupar ou não? Então, é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender o processo de escrita de um livro, né? E eu recomendo a editora Viseu pelo trabalho feito comigo, né? Inclusive, é um livro que ficou com uma capa muito bonita, né? A letra do livro, eu achei muito legal como eles escolheram, né, as letras e os nomes do capítulo. É um livro que tem sumário, né? Eu já li alguns livros que tinham sumário. Eu escrevi os capítulos, mas eu não pensei em sumário. A editora mesma fez o sumário do meu livro, né? E eu achei que ele ficou completo. Eh, para quem vai ler, interessante para quem vai ler, né? Porque eu não escrevi, não foi para mim, eu escrevi foi para as pessoas. Então, é uma coisa importante que você tem que pensar quando você for escrever uma obra. Você não está escrevendo para você está escrevendo para alguém, para outra pessoa. Então, a outra pessoa ela vai querer ler coisas interessantes, coisas que fossem interessantes para ela. Não que sua vida não seja interessante, mas tenta escrever algo que alguém compraria. Não tente escrever algo para você. Isso vai fazer muita diferença. Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham dê um joinha nesse vídeo. Eu não queria mostrar meu rosto. Se você está um pouco decepcionado, eu entendo, né. Eu comecei esse canal, eu era muito jovem, hoje eu já sou quase uma quarentona. Então, em 2006 foi quando tudo começou com relação à internet de verdade. Então eu era bem jovem naquela época, eu tinha 26 anos de idade. Hoje nós já estamos em 2023, então eu já sou uma quarentona. Mas é uma quarentona que tem muita criatividade, imaginação e o ser humano que erra, tá, que às vezes acerta, erra e acerta, que só tá querendo fazer o melhor com o tempo de vida que tem. Então muito obrigada, gente, um beijão para vocês e até a próxima.